Fala pessoal, mais um referente a vetor gradiente, tá? Então, suponho que em uma certa região do espaço o potencial elétrico V seja dado por Vxyz igual a 5x ao quadrado menos 3x vezes y mais xyz. Determine a taxa de variação do potencial em P345 na direção do vetor Vij menos K, tá? Bom, na letra A, primeira coisa, então, é determinar o vetor unitário, né? No caso, o vetor unitário é o vetor V, vetor unitário U, V dividido, então, pelo módulo do vetor V. Tá? Então, 1 menos 1, dividido pela raiz quadrada de 3. Tá? Então, nós teremos aqui que o nosso vetor é raiz quadrada de 3 sobre 3, raiz quadrada de 3 sobre 3, e menos a raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? O nosso gradiente, né? O vetor gradiente em si, ele é dado pelas derivadas parciais. Então, a derivada parcial em x, ela vai ser 10x menos 3y mais y vezes z. Tá? Isso já calculado no nosso ponto P, tá, gente? Já foi calculado aqui no nosso ponto P. A gente então vai ter 10 vezes 3, que são 30, menos 3 vezes 4, que são 12, mais 4 vezes 5, que são 20. Tá? Então, a gente tem aqui 50 menos 12, que é igual a 38. Tá? Derivada em y vai ser dada por 0, menos 3 vezes, então, o x, tá? E a derivada do último termo vai ser mais x vezes z. Isso calculado no nosso ponto P, tá? Que é o 345, nós teremos, então, menos 9 mais 15. Então, a nossa derivada, ela é 6. Tá? E a nossa derivada em z, ela vai ser 0, 0, x vezes y. Tá? E x vezes y, ela vai apresentar, então, o valor 12. Tá? Temos aqui, então, o nosso vetor gradiente. Tá? No caso, o nosso vetor gradiente, deixa eu só ver uma coisinha aqui, 3 vezes 4, isso mesmo. Nosso vetor gradiente do potencial V, tá? No ponto P, vai ser dado por 38, 6 e 12. Tá? Bem que esse valor aqui poderia ter dado 39, alguma coisa desse tipo. Vamos ver se eu não errei em nada. 4 vezes 5, 20, menos 30. 50 menos 12 é 38, não tem o que fazer. Né? Para poder simplificar no próximo passo. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, nós teremos, né, que a nossa derivada direcional do φ vai ser dada por 38, 6 e 12, escalar raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, a gente vai ter 38 vezes a raiz de 3 sobre 3, mais 6 vezes a raiz de 3 sobre 3, vão ser 2 vezes a raiz de 3. Tá? Eu vou deixar 6 mesmo, né? 6 sobre a raiz de 3, menos 12 vezes a raiz de 3 sobre 3. Né? Poderia ter simplificado, mas eu simplifiquei para facilitar a soma.
né? Então, a gente vai ter aqui 38 mais 6 menos 12, tá? Então, menos 6, 6 raiz de 3 menos 12, menos 6 raiz de 3, com 38, 32. Então, temos aqui que a derivada direcional no ponto P vai ser, então, 32 vezes a raiz de 3 sobre 3. Não dá para nós simplificarmos, tá? Mas a gente pode considerar uma aproximação, né? Então, 32 vezes a raiz de 3 dividido por 3, tá? Aproximadamente 18,47. Tá? No caso, é o potencial elétrico em relação ao comprimento, tá? Então, aqui era um V minúsculo, potencial elétrico em relação à distância, na verdade, né? Ao comprimento x, tá? E a nossa letra B, ele quer saber em qual direção V varia mais rapidamente em P, tá? Bom, gente, é na direção do vetor gradiente, ou seja, a maior taxa, a maior variação vai acontecer em 38, 6 e 12, tá? Então, na própria direção do gradiente do potencial elétrico, tá? E na letra C, ele quer qual é a taxa máxima no ponto P, né? No caso, é o módulo do vetor gradiente do potencial em relação ao ponto P. Tá? Então, raiz quadrada de 38 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Tá? Então, temos aqui 38 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado, raiz quadrada de 1624, que é 40,3 aproximadamente. A maior taxa de variação que a gente vai ter em relação ao ponto P. Tá? Bora aqui para mais um. A gente está indo então agora para equações diferenciais. Tá? Essa aqui é uma de primeira ordem separável. Determine a solução particular da equação dy dx igual a 0,5 vezes 80 menos y, sabendo-se que para x0 temos y0. Tá? Ela se trata de uma equação separável, então a gente vai separar as variáveis, a gente vai ter então 1 sobre 80 menos y, dy, que vai ser igual a 0,5 dx. Tá? Basta aplicarmos, então, a integral de ambos os lados da nossa equação. E nós vamos ter, então, aqui ln do módulo de 80 menos y, tá? Que vai ser igual a 0,5x mais a constante c. Tá? Preciso isolar o y, né? Então, nós teremos aqui 80 menos y vai ser igual a e elevado a 0,5x mais a constante, tá? Vou continuar aqui. Teremos então que menos y vai ser igual, já aproveitar usar a propriedade, né? E elevado a constante continua sendo uma constante, tá? Então a gente vai ter aqui k vezes e elevado a 0,5x menos 80, certo? Passamos aqui a multiplicar por menos 1 a nossa equação. Então, y vai ser igual a 80 menos k vezes e elevado a 0,5x. Tá? Aqui temos, então, a solução geral. Tá? A solução particular, a gente vai usar, então, os pontos que foram nos fornecidos. Então, para x0, o y é 0. Então, a gente vai ter 80 menos k vezes e elevado a 0, vai ter que ser obrigatoriamente igual a 0. Então, 80 menos k
vai ser igual a zero. Isso gera que k ele é igual a 80. Tá? Sendo assim, a nossa solução particular y vai ser igual a 80 menos 80 vezes z elevado a 0,5x. Perfeito? Tá? Temos aqui a nossa solução particular. Tá? Vamos fazer mais uma. Resolva a equação diferencial. Tá? Então, dy dt é igual a 150 menos y dividido por 200, e quando t é zero, o y é 20. Né? Então, separar as variáveis. Tá? Então, a gente vai ter aqui 1 sobre 150 menos y, dy, vai ser igual a 1 sobre 200 dt. Tá? Integrando de ambos os lados a nossa equação, nós passamos a ter, então, ln do módulo de 150 menos y, que vai ser igual a 1 sobre 200 vezes t, mais a constante. Tá? Então, a gente vai cair na mesma situação muito parecida com a anterior, que é 150 menos y, igual a e elevado a toda essa expressão. Tá? Então, e elevado a 1 sobre 200 t mais a constante. Tá? E nós teremos daqui a seguinte, então, relação. Y vai ser igual a 150 menos k vezes e elevado a 1 sobre 200 t. A gente já pulei algumas passagens aqui nesse caso, né? 150 foi para lá negativo, e elevado a c é uma constante, então coloquei o valor de k, né? Já fiz pulei algumas passagens aqui. Solução, então, geral. Tá? A solução particular é a solução que, quando t é zero, o y é 20. Tá? Então, teremos aqui que 150 menos k vezes e elevado a zero, né? 1 sobre 200 vezes zero, vai ter que ser igual a 20. Então, a gente tem aqui 150 menos a constante k, vai ser igual a 20, o que nos leva a que k é igual a 130. Tá? E a nossa solução particular, ela vai ser, então, dada por y igual a 150 menos 130 vezes e elevado a 1 sobre 200 t. Temos aqui, então, a nossa solução particular. Tá? Bora fazer mais uma. Resolva a equação diferencial. Tá? Então, aqui a gente tem uma equação diferencial, né, de primeira ordem, né, linear. Tá? Ela é não separável. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é dividir toda a expressão por x ao quadrado. Tá? Dividir a expressão toda por x ao quadrado para simplificar esse x que nós temos aqui. Então, nós vamos ter y' mais 1 sobre x vezes y, que vai ter que ser igual a 2 vezes x, ou 2 vezes sobre x elevado ao quadrado, tá? Que vai dar x elevado a menos 2, tá? Vai ficar ali 2 sobre x ao quadrado, tá? Essa é uma integral que a gente precisa resolver por fator integrante, né? Então, a nossa solução y, ela vai ser dada por e elevado a menos a integral do p de x, dx, vezes, abre colchetes, a integral da função q de x, que é 2 vezes x elevado a menos 2, vezes e elevado à integral da nossa p de x, dx em relação a dx, mais a constante c.
tá? A gente vai cair nesse processo. Então, y vai ser dada por e elevado a menos a integral de p de x. Né? O nosso p de x é 1 sobre x e a nossa q de x é o 2 vezes x elevado a menos 2. Tá? A integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Então, a gente vai ter que menos ln do módulo de x, tá? Vezes a integral. Opa, ali eu coloquei direto, né? Já quis pular fase. Aqui eu estava escrevendo a forma. Aqui é integral de q de x. Né? Ou seja, a integral de 2 vezes x elevado a menos 2 vezes e elevado ao ln dx. Certo? dx mais a constante. Tá? Alguns procedimentos rápidos de simplificação. Eu vou fazer aqui no cantinho. ln de x do módulo de x é a mesma coisa que o ln do módulo de x elevado a menos 1. Né? Como isso está elevado a e, e elevado a isso, a gente vai simplificar. Vai ficar x elevado a menos 1, que é 1 sobre x. Tá? Então, a nossa função y ela vai ser 1 sobre x vezes esta integral. Então, vezes a integral de 2 vezes x elevado a menos 2. Aqui a gente pode simplificar, vai resultar em apenas x dx mais a constante. Teremos então que é y igual a 1 sobre x vezes, né? Aqui vai ficar x elevado a menos 1, tá? Vai ficar x elevado a menos 1. Note isso, vai ficar x elevado a menos 1, ou seja, nós teremos aqui integral de 2 vezes x elevado a menos 1, que é 1 sobre x. Toma cuidado com isso, tá? Mais c. Talvez fosse até melhor eu ter deixado 2 sobre x ao quadrado, para vocês pegarem essa ideia. Né? Então, y vai ser igual a 1 sobre x vezes a integral de 2 vezes x a menos 1 é 2 vezes o ln do módulo de x mais a constante c, que já está ali. Então, nós vamos ter que a nossa solução y vai ser 2 vezes o ln do módulo de x dividido por x mais c dividido por x. Tá? Chegamos aqui, então, na nossa solução geral. Tá? Gente, esse vídeo fica por aqui. Nos vemos no próximo. Até daqui a pouco.